nesse momento. Senhor Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus soberano, Deus grande, Deus bendito, Pai, Tu és todo maravilhoso, ó Pai. Temos que te agradecer, te louvo, ó Pai, pelo dia que passamos, por este instante que aqui reunimos, mesmo que à distância, ó Pai. Podemos reunir através desse material que temos em mão, ó Pai, as redes sociais, ó Deus, que nós podemos usufruir dela para podermos conectar e estudar a Tua palavra. Peço ao Senhor que esteja abençoando a vida de cada um, que nesse momento de prova o Senhor dirija a vida deles, ó Pai, para que possam compreender, estar aplicando aquilo que eles compreenderam e aprenderam na matéria, ó Pai. Que as Tuas mãos dirijam cada um e que nesse momento que estaremos continuando a matéria de apologética, seja o Teu Espírito nos dirigindo, nos capacitando, fortalecendo-nos, ó Deus, para aprender mais e mais e aplicar essa matéria, ó Pai, no dia a dia, para que possamos dar razão, ó Pai, às pessoas que nos pedir por que nós lhe servimos, por que nós lhe amamos, por que cremos no Senhor. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estamos na matéria de apologética cristã, é a nossa quinta aula dessa disciplina. Já abordamos alguns assuntos em relação ao pensamento que tem se levantado e como bons estudantes de teologia, bons cristãos, nós conseguimos defender a nossa fé em Cristo utilizando a principal fonte, que é a palavra de Deus. E antes de iniciar aqui, eu gostaria de falar com os irmãos que na semana passada, conversando com o nosso irmão Welton, ele fez a pergunta a respeito da filosofia, e o filósofo que eu falei que usava muito de uma filosofia chamada o cinismo, que ele utilizou uma frase falando com o Alexandre o Grande, que era para ele se retirar da frente do sol dele, chama Diógenes. Esse Diógenes ele foi levado para Atenas ainda criança, ele era turco, os seus pais eram turcos, ele foi levado para Atenas criança, e após a morte dos seus pais, que eram muito ricos, ele rejeitou toda a herança e ele vivia em um barril igual do Chaves, lá da série do Chaves. Inclusive, a série do Chaves é baseada nesse pensamento de Diógenes, e ele vivia numa cidade, em Atenas, né, na cidade de Atenas, dentro de um barril. Isso você encontra na internet com muita facilidade. E alguns cachorros ficavam à volta dele. Então, ele, através do seu pensamento do cinismo, da filosofia cínica, ele alegava o pensamento que a vida de renúncia é tudo na vida de um homem. E é claro que não tinha esse pensamento da renúncia bíblica e teológica como nós temos, mas não a renúncia de rejeitar os bens materiais para poder viver para a sociedade. Esse era o pensamento de Diógenes, que foi o que usou da filosofia do cinismo. E é muito engraçado se você pegar as frases de Diógenes, que a palavra como alguns cachorros ficavam em volta do seu barril, e eles chamavam ele de Diógenes o cão. Ele chegava a dizer que, já que ele era um cão, ele poderia urinar nos pés de alguém e ninguém poderia fazer nada com ele, já que dirigia ele dessa forma, como cão. Então, ele era muito cínico na sua forma de agir. E a filosofia, como eu falei, ela contribuiu bastante para todas as ciências que nós temos hoje. Bom, nós paramos na página 16, onde fala do papel da apologética no surgimento das doutrinas. Abordamos algumas coisas em relação a, a como surgiu o pensamento cristão, principalmente alguns livros bíblicos que foram escritos para debater a apologia, debater de forma apologética, ou melhor dizendo, alguns pensamentos heréticos que surgiram na época dos primeiros passos do cristianismo. E uma das coisas interessantes é que no período do Velho Testamento, nós temos alguns livros, sim, que são de uma forma
podemos dizer, indireta, são apologistas. Como o livro de Gênesis, não sei se os irmãos já observaram, o livro de Gênesis, somente os primeiros 11 capítulos, eles são escritos de uma forma que faz uma apologia a um pensamento do povo que saiu do Egito. Então, aquele pensamento que Moisés escreve nos primeiros capítulos de Gênesis, do 1 ao 11, é para levar o povo que estava ali à beira de entrar à terra prometida a rejeitar qualquer tipo de ensinamento que eles aprenderam no Egito, de toda aquela cultura egípcia, de toda aquela religião egípcia, a entender que o mundo veio das mãos de Deus, que todas as coisas adoradas no Egito não passava de criação de Deus, como o sol, a lua, alguns nomes de animais que, inclusive, até não é citado no livro de Gênesis, devido ao fato de algum desses animais era adorado no Egito. Uma das coisas que não sei se os irmãos já observaram é quando dá no quarto dia que Deus faz o sol e a lua, e nós entendemos que o sol, por ser o luminar maior que governa o dia, e a lua, o luminar menor que governa a noite. Mas não sei se os irmãos já observou que lá não traz a palavra sol e nem lua, traz simplesmente luminar maior e luminar menor. Talvez de propósito Moisés escreveu assim, porque o povo adorava o sol e a lua no Egito. Então, isso é muito interessante, que ele sequer citou o nome deles para mostrar que era nada mais do que criação de Deus. E mostrando também que o homem, como o faraó se julgava digno de adoração no Egito e se julgava como filho dos deuses ou de Deus, que na verdade eles não conheciam Deus, mas usavam como filho dos deuses, alguém divino. E Moisés descreve a criação do homem como sendo um ato exclusivo de Deus, que o homem não é nada sem Deus, que o homem só é criatura. Então, de certa forma, o livro de Gênesis traz uma, um, uma, uma boa gama de apologética. E nós vemos que, dentro do Velho Testamento, não houve tanta preocupação apologética. Primeiro, que os judeus eles tinham a lei como exclusiva deles. Se os irmãos observar, no Velho Testamento, houve uma ordem bem direta, principalmente no livro de Êxodo, que Israel era uma nação missionária. Mas chegou um ponto que Israel foi egoísta, tiveram um Deus só para eles. E no período que aquele sobe e desce de reis bons e reis ruins, principalmente na nação de Judá, porque no Reino Norte, que era o reino de Israel, todos os 18 reis, 19 reis, me parece que passaram lá, todos eram ímpios e maus. O único que teve um pouquinho de consciência, mas mesmo assim ele desistiu com muita facilidade, foi o rei Acabe, quando o profeta Elias falou que Deus iria matar ele por ele ter matado Nabote, e ele dá um certo surto de arrependimento, aquele desespero, podemos dizer assim, e joga cinza, rasga a roupa, e Deus perdoa ele, ainda fala com Elias que ele se arrependeu, ainda fala com ele, você não está vendo que ele se arrependeu? Só que depois ele volta às mesmas práticas e morre da forma que Deus falou e a profecia de Elias cumpriu na vida dele, que a dinastia dele iria passar e que os seus filhos seriam mortos no campo. Então nós vemos que e já o reino sul, que era o reino de Judá, com a sua sede em Jerusalém, teve alguns reis bons. Esses reis bons tiveram até interesse de propagar o Deus de Israel para outras nações, mas infelizmente Israel foi um povo que eles não preocupou tanto com a apologia, porque eles não tinham preocupação de anunciar as leis de Deus para outras nações. Já no Novo Testamento, como é um período que o cristianismo se foi abrangente às nações não cristãs, então houve um momento muito forte de se fazer apologia, como surgiu muitas nações que aceitou o cristianismo. A primeira defesa do cristianismo foi contra os próprios judeus, Paulo defendendo a fé em Cristo, mostrando que Cristo era o Messias prometido do Velho Testamento, e até debatendo com filósofos, como nós vemos no capítulo 17 de Atos, vemos em outras partes da Bíblia essa defesa do Evangelho. E nos primeiros anos da igreja também, no segundo, terceiro e quarto século, houve muito avanço de heresias no meio do povo,
muitos concílios para tentar definir uma teologia boa para a igreja, como definiram boa teologia, foi corrompida a partir do século VII, mas, graças a Deus, o Senhor preparou homens, apesar de um longo período de tempo, que nós vamos ver aqui para frente, que é chamado o período das trevas. Houve muita heresia que se expandiu novamente na igreja, até que veio a reforma protestante, e num período não muito largo, houve também uma formação boa teológica, mas a teologia mesmo ela foi ficar, se expandir e permanecer no período puritano, que é o período do final do século XVII até o século XVIII, que os primeiros puritanos eles preservaram com muito fervor a palavra de Deus. Teve o período dos morávios também, que foi um período de oração de 100 anos, que nós vimos no período na história da igreja. Esse ali falou com muito rápido a respeito dos moravianos, mas foi um período de 100 anos de avivamento e oração. Irmão, nós já passamos um longo tempo que a igreja não tem. Vou colocar um período de 10 anos de oração, quando mais de 100 anos que foi esse período dos moravianos. Então, nós vimos que a Bíblia ela foi desenvolvida num período que precisou de apologética, como eu falei, uma das cartas que é bem apologética é a primeira carta de João, o Evangelho de João e a carta aos Colossenses. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há também algumas questões apologéticas ali debatendo o gnosticismo, mas o gnosticismo ali ainda estava, podemos dizer, um embrião. No Evangelho de João e na sua primeira carta, o gnosticismo já tinha avançado muito, que foi no fim do século I que essa doutrina de um pensamento filosófico misturado com a teologia judaica veio se expandir. E na história da igreja, irmãos, nós vemos na história do cristianismo que Agostinho de Hipona e outros pais da igreja tiveram muita dificuldade em debater o gnosticismo e o pelagianismo nesse período da igreja. E falando em pelagianismo, para quem aqui é pentecostal, é arminiano, e principalmente assembleiano, muitas vezes nós somos apelidados de semi-pelagianista. Mas, na verdade, meus, o pensamento pelagiano, que foi um dos. Ele não foi considerado o pai da igreja, mas ele foi considerado um dos teólogos que tentou ou que disseminou a teologia na época que a teologia cristã foi formada. Os quatro teólogos conhecidos foi Agostinho de Hipona, Ambrósio, Jerônimo. Esse Jerônimo é o que fez a tradução da Bíblia do hebraico e grego para o latim, e Pelágio. Esse Pelágio era um herético. Então, ia para os concílios e Pelágio tinha um pensamento muito errôneo em relação a muitas doutrinas cristãs. E hoje, por nós acreditar no livre-arbítrio, as pessoas acham que nós somos pelagianos, mas o pelagianismo ele não faz parte dentro do pensamento pentecostal assembleiano, principalmente, e a maioria das igrejas pentecostais hoje são de linhas assembleianas, de teologia assembleiana, quando tem teologia, claro, são de pensamento assembleiano, que nós acreditamos no livre-arbítrio no sentido de que nós podemos ou não rejeitar a mensagem de Cristo. É esse pensamento, e não que nós aprendemos a pecar depois da razão do entendimento. Esse é o livre-arbítrio que nós cremos, e não esse livre-arbítrio de que o pensamento pelagiano era que o homem não nasce pecador, como a Bíblia ensina. Que a Bíblia diz que nós somos descendentes de Adão por natureza, então nós nascemos corrompido. Já o pensamento de Pelágio é que o homem aprende a pecar. Não. O filho é só observar o comportamento de uma criança, mesmo ele no seu período de inocência, por ele ser uma criança que não raciocina como adulto, mas ele tem ações que nós vemos que é ação de quem comete pecado. E quando ele crescer, ele vai cometer pecado. Ele vai cometer pecado. Essa é a realidade. Então, o nosso pensamento teológico acreditamos que nós temos poder de escolha
em relação a aceitar ou não a ação da mensagem de Deus e rejeitar ou não a voz do Espírito Santo. Isso é muito claro na Bíblia e nós não podemos confundir simplesmente porque a Bíblia às vezes traz uma palavra predestinado ou utilizar simplesmente dessas frases que não têm resposta, como eu acredito, irmão, na soberania de Deus, evidente, eu acredito, isso é muito claro. Deus é soberano, ele governa tudo, ele é quem faz tudo. Eu só não acredito no decreto divino para tudo, como eu falei na aula passada, que eu não estou com essa jaqueta aqui dando aula hoje, porque foi decreto de Deus. Os irmãos estão entendendo? Deus havia já escrito que eu estaria aqui hoje, nessa segunda-feira, com essa jaqueta preta. Deus sabia que eu estaria aqui, sim. Mas a jaqueta preta foi escolha minha. Eu usei ela porque eu escolhi. Não que Deus falou assim, não, ele vai nascer ainda e vai chegar o dia que ele vai estar com essa jaqueta preta dando uma aula. Não, não é bem assim. Então, nós seríamos nada mais do que brinquedos na mão de Deus, que ele determinou todas as coisas e está determinado. E uma das coisas interessantes é, por exemplo, todos aqui já ouviram a frase que o tempo da nossa vida está marcado. Por exemplo, se eu estou marcado a morrer com 49 anos, eu vou morrer com 49 anos. Os irmãos já ouviram essa frase? Que ninguém, então a pessoa chegou o tempo dele morrer. Isso não é bíblico, irmão. Biblicamente está errado. A Bíblia diz o quê? Que o homem não deve viver uma vida demasiadamente no pecado para não morrer fora do tempo. Então, se o tempo marcado, primeiro, Deus criou o homem para viver eternamente. Ele pecou, então ele passou a morrer. E o tempo determinado para o homem é a velhice. As pessoas morrem fora do tempo por brincar com o pecado. Então, existe o tempo do homem, é a velhice. Todas as pessoas foram determinadas. O que vai nascer hoje, o que vai nascer amanhã. O tempo de vida dele é até a velhice, pelo fato dele nascer corrompido. Mas se ele morre antes, é porque ele brincou com coisas que não deveria, ou então simplesmente Deus quis levar a pessoa. Porque Deus tem os planos dele, que existe pessoas que morrem ainda criança, existe servos de Deus que morreram com 50, 40, 30 anos, mas nós temos que entender que são coisas que são consequências do pecado original. Agora, a tendência do ser humano é viver até a velhice. Então, não, nós não temos tempo determinado. Isso aí já é uma coisa que quebra esse pensamento de que tudo é determinado por Deus nesse sentido, de que a comida que você comeu hoje foi porque Deus determinou que você ia comer aquela comida. Quer dizer, você não tem nem escolha para comer o que você quer. Então, esse tipo de pensamento nós não concordamos. Nós acreditamos na soberania de Deus, que ele governa tudo. E sabemos que Deus governa tudo e que nós temos as nossas responsabilidades. Tudo que nós fazemos, nós vamos prestar para Deus. Inclusive, em Eclesiastes fala que nós temos direito de escolher o que nós quisermos fazer. Lembrando que tudo isso vai ser cobrado no dia do juízo. É assim que fala Eclesiastes. Tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis. Então, nisso aí eu concordo com o pensamento calvinista, com a exceção de que Deus não decretou tudo que você vai fazer na vida. Tudo que você vai fazer tem que estar decretado. Sim, nós temos o livre-arbítrio. Essa é a realidade. Nós temos o direito de escolher o que nós vamos fazer. Temos o direito de escolher se queremos ou não servir a Cristo. Qualquer pessoa pode levantar num dia pela manhã e falar: eu não quero servir a Deus mais. E é claro que isso é consequência de um esfriamento espiritual. Porém, um esfriamento espiritual ele tem recurso, basta voltar a se aquecer da presença de Deus. Agora, uma pessoa tem o direito de falar: eu não quero servir mais a Deus. Ou de ouvir uma mensagem e falar: não, eu não quero ouvir essa mensagem. É só ir para o capítulo 17 de Atos. A Bíblia fala que um grupo de pessoas grande ouviu Paulo. Um certo povo aceitou a Cristo. Outros disseram que Paulo era falador demais, conversava muita coisa sem nexo, e outros falaram para Paulo: sobre a respeito disso, nós te ouvimos outra hora. Então, eles tiveram ou não a liberdade de escolher se queriam ouvir a mensagem do Evangelho. Então,
Aqui, irmão, mais embaixo, no finalzinho aqui do capítulo da página 16, como eu falei aqui em relação, nós estávamos no final da aula, não deu para falar muito em relação a esse pensamento de profeta. Então, eu dei uma explicação a respeito do que é profeta e o que é profecia. O profeta é um ministério, tanto no Velho como no Novo Testamento, e o profeta do Velho Testamento tinha por ministério pregar a palavra de Deus, extraída somente da lei de Moisés, interpretar a palavra de Deus, e por vez ou outra, alguns tinham visões do que aconteceria no futuro. Se os irmãos observar, o profeta Abacuque, por exemplo, é reconhecido como profeta, mas não sei se os irmãos já viram o profeta Abacuque, ele não tem profecias relacionadas ao futuro. Assim diz o Senhor, tal, tal. O profeta Abacuque, ele teve um dilema de não querer aceitar que Deus estava punindo o povo dele por uma nação mais pecaminosa do que o povo dele. E que primeiro ele vê uma certa guerra entre o próprio povo e que o povo não estava obedecendo à lei. Para o povo não obedecer à lei, Deus traria o castigo, que essa foi a resposta da oração de Abacuque. Quando ele viu a resposta da oração, ele ficou preocupado, porque Deus estava usando uma nação ímpia. Então, é várias discussões com Deus e não profecias. E ele é taxado como profeta. Então, se os irmãos observar, qual que foi o papel de Abacuque como profeta? Interpretar a lei. Se os irmãos observar, ele cita a lei, mostrando para Deus e para o povo. Então, outros profetas também da mesma sorte. O profeta Jonas, por exemplo, qual que foi a ação de Jonas? Pregar com poucas palavras que Deus destruiria a cidade de Nínive. Você não vê uma profecia de Jonas relacionada ao futuro, a não ser aquela que Deus estaria trazendo punição sobre a cidade de Nínive. Então, a intenção dos profetas era pregar e anunciar e aconselhar. E, como eu falei, alguns tiveram visões do futuro, outros até visões de coisas muito longas, como foi Daniel. Já no Novo Testamento, o papel do profeta era interpretar a Bíblia e aconselhar. E existiam os profetas, que a Bíblia cita como Ágabo, sendo um deles, que previu algumas coisas futuras, mas que nada dessas coisas futuras que ele previu foi escrito, um livro a respeito daquilo, a não ser somente a profecia de que Paulo sofreria em Jerusalém, e, e dali não vê mais profecias de Ágabo. Mas o escritor de Atos, que é Lucas, ele deixa muito claro que o papel principal do profeta na igreja era trazer aconselhamento para o povo. Nós vemos que a igreja de Antioquia, uma igreja gentílica, tinha 5 profetas e os mesmos também eram doutores da lei. E falamos que o dom de profecia, sendo esse um dos dons narrado no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, entre os nobres que ali nos apresenta, o profecia é o dom que capacita um crente salvo em Cristo através da pessoa do Espírito Santo, que é uma manifestação no momento, é chamado de manifestação porque é esporádico, manifesta e vai embora, a dar ao portador do dom naquele instante de reconhecer alguma coisa que seja passado ou futuro. Só que essa profecia ela não pode alterar os escritos bíblicos. Os irmãos estão compreendendo? O apóstolo Paulo, mesmo escrevendo os Romanos, ele fala que quem vai profetizar não deve ser além da fé. A fé ali, como eu já falei, é o conjunto de doutrinas bíblicas que está registrado nas Escrituras. Se alguém chega profetizando alguma coisa que contradiz a Bíblia, é falso profeta. É falso profeta. Então, se ele chegou falando que Deus está usando ele em profecias, ou revelação, ou alguma visão, que isso contradiz a Bíblia, pode pular fora que é falso profeta. De alguns anos para cá, nós tivemos aí um livro escrito por um pastor brasileiro dos Estados Unidos, que escreveu o livro baseado em algumas supostas visões que ele teve no céu.
Eu duvido, irmãos, que alguém vá ao céu. Não, a Bíblia deixa muito claro de homens que foram para o céu, como o apóstolo Paulo, João. Pedro teve um arrebatamento de sentido. Nós vemos que Enoque e Elias foi para algum lugar que a Bíblia deixa muito claro. Deus para si o tomou. Não sabemos onde Enoque e Elias está, e possivelmente no céu de Deus, que nós não temos dimensão de onde seja. Porém, nenhum deles contradizeu em nada a Bíblia. O apóstolo Paulo chega falando que ele viu coisas lá que ele não podia contar. João chegou a ver 2 livros lá no céu que ninguém abriu, um só o cordeiro que abriu. Aí esse certo cidadão que escreveu o livro, ele fala que ele tem conhecimento dos dois livros que Deus revelou para ele, que foi desatado o selo e ele viu. Aí, quando você pega esse livro dele e vai comparar com outro pastor americano, é a mesma coisa. O pastor americano alega as mesmas coisas que esse pastor brasileiro fala. E nós temos essa dona Nadia aí, que tem livre acesso ao céu e ao inferno, que vai sempre lá trazer notícias de lá. Ela copiou aquela escritora americana que me fugiu o nome, que eu falei que os 2 livros dela não valem nada, que é o Divina Revelação do Céu, que não é céu, que é um plágio de metade do Apocalipse, e o Divina Revelação do Inferno, que é uma história bem romanceada e fictícia de que o inferno parece com o corpo de uma boneca. E muitas asneiras. Essa que eu li os 2 livros, então sei que a dona Nadir, o que ela se refere na divina, nas idas dela do inferno, foi tirada desse livro. E o que esse pastor que escreveu o livro lá, que ele fala das coisas, ele chega a falar até das coisas que Paulo viu, que não comentou, que ele viu também. Pastor, E, ah, na época, eu estava lá na igreja. Eu pertencia à igreja. E quando eu fiquei sabendo, eu fiz um debate com um pastor daquela principal. Ele falou, Gustavo, não sei o que tem. Aí eu falei bem assim, o incrível é que João come o livro e ele vai no estômago de João e ele pega o livro. então, são coisas complicadas. É o que eu estou dizendo. Porque ele fala assim, não pode ser revelado. A Bíblia, a própria Bíblia, a palavra mãe, está falando ali. Não pode ser revelado. Aí você tá. Não, não se trata de mim, se trata da Bíblia. Desculpa, mas para mim é difícil. E o Porque. pior é que quando fala, nós somos rebeldes. Não. Eu também fui tratado como rebelde por causa disso. Esse é o Mas eu não vou problema. aceitar. Não adianta, eu não vou aceitar. Não, não vou aceitar. Não tá na Bíblia, não vou aceitar. Eu já tinha E, conversado com você a respeito de algumas situações, a respeito, tipo assim, de eu falar até mesmo a respeito da questão de obreiro. aham, Eu, hoje, ainda não sou um diácono. A primeira coisa que eu tinha que ter uma modificação era dentro da minha casa. Eu não sou demagogo. Tu várias vezes já conversei contigo, o pastor Luiz Pérez, já falei isso com ele também. Eu não sou demagogo. Eu acho que as pessoas querem viver uma demagogia dentro da própria. E elas leem a palavra de Deus. Quando eu falo isso, eu falo por testemunho. Quando você lê a palavra de Deus, você não pode querer tirar. Eu vou tirar esse pedacinho aqui porque me convém. Vou pegar esse pedacinho porque me convém. As pessoas querem fazer a palavra de Deus como uma palavra conveniente a elas. aham. A palavra de Deus, ela não é uma palavra conveniente a mim. Ela é uma palavra que vem para me modificar. Ou ela me modifica, ou eu aceito a modificação, ou eu não aceito a modificação. Isso é Isso é verdade. muito claro. Eu não posso pegar e fazer uma interpretação baseado no meu querer e no meu achar. O próprio Jesus Cristo, quando ele se dobra de joelhos, ele diz, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Seja feito o teu querer e não o meu querer. Cristo fala isso. Se Jesus Cristo fala isso, como que eu posso passar por cima daquele que me salvou? Não tem Então, como. logicamente, eu tenho que entender, compreender que está escrito ali, está determinado por Deus, ponto, acabou. Eu posso. Existem várias e várias, várias passagens falando a respeito de muitas situações, e o próprio apóstolo Paulo ele cita é, é, quando ele fala em um dos seus livros sobre pessoas que
faziam coisas como adivinhação. E eles são repreendidas por isso. Uhum. São repreendidas por isso. As pessoas preferem mais uma adivinhação do que uma palavra concreta ali. Por quê? Porque aquilo ali não me convém. É a mesma coisa. Eu não tenho jeito. Se a pessoa virar para mim conversar a respeito disso comigo, infelizmente é um fato. Isso é bíblico. Eu jamais vou desmerecer o cargo de alguém. Ah, poxa, você é pastor, você é pastora. Eu chamo de pastora, não tem problema. Mas se perguntar para mim, Lucas, tem pastora na Bíblia? Não. A Bíblia não prediz isso. Eu mostro várias passagens que falam a respeito disso. Tem diaconisa. Na Deus verdade, faz da também, mulher auxiliadora. diaconisa também não tem na Bíblia. Não tem diaconisa, não? Não, porque a palavra diaconisa que está lá só tem na Bíblia corrigida. Se você Ah, pegar só na corrigida. a Bíblia atualizada, a palavra lá é a mesma, diáconos, no grego. Diáconos. Ah, sim. Então E, tá, e perdão. quando você vai interpretar, por exemplo, a palavra diáconos, ela tem a ver com servo e com servir. Então, Uhum. por exemplo, quando você pega lá, Jesus veio para servir, não ser servido, a palavra é diáconos. Uma Oh, palavra. sim. Então, o que você tem Aí. que saber? Para poder interpretar, você tem que saber o que está vindo para saber se está relacionada ao ofício da pessoa Exato. ou se ela serve. Então, lá, quando fala que Febe, diáconos, quer dizer que Febe servia, e não que ela era diaconisa. Oh, sim. Ela Olha. servia em Sencreia. Então, ele era diáconos, servia em Sencreia, entendeu? Então isso é mais uma coisa que vai contra aquele desejo do ser humano. Eu não vou te falar que tem pessoas, que elas não são usadas, de forma alguma. Sim, claro. Não vou Eu falar que elas não têm concordo. seriedade. Ultimamente parece que estão tendo mais seriedade do que muitos homens. Tem muitas mulheres aí que dá banho em muitos homens aí Com na questão de certeza. pregar, de autoridade de Deus, para ensinar. Sim, Responsabilidade é que eu sempre falo, a Igreja Assembleia de Deus, eu falo por mim, a Assembleia de Deus ela é sustentada pelas orações das mulheres de Deus. é Você uma marca uma verdade. oração, se tiver 100 pessoas na igreja, 10 é homem, 90 é mulher. A maioria das igrejas tem sido assim. Tá Parece que a entendendo? mulher ela se entrega mais. A mulher é mais. Isso. Então, A culpa não é da mulher. Eu vejo a culpa, não sei se você vai concordar comigo. Eu vejo a culpabilidade do homem. O homem, ele retrocedeu para a posição que ele foi colocado. aham. O homem, ele retrocedeu para a posição que ele foi colocado. E muitas pessoas entendem, por exemplo, nessa questão, muitas pessoas entendem, tipo, quer fazer da mulher uma escrava. Não, de forma alguma. Auxiliadora não é escrava. Auxiliadora é uma posição muito, muito importante. Deus dá uma posição à mulher importantíssima. Deus dá à mulher ali uma condição que ela é auxiliadora. Veja que o homem não é auxiliador da mulher, ele é o provedor do lar. E a mulher é Uhum. auxiliadora dele. A mulher é auxiliadora dele. E a própria palavra de Deus diz que quando a mulher ela age com sabedoria, ela edifica a casa. Porque, na verdade, o homem é o provedor e, no sentido bíblico-teológico, a mulher é a edificadora do lar. O homem provê quem edifica é a mulher. Exato. Porque quem passa a maior parte da sua vida com filho é a mulher. Com os filhos, seja um ou mais, é a mulher. Quem é que cuida dos afazeres da casa? A mulher. É A claro mulher. que eu não concordo com Pablo Marçal, que disse que é por essa razão que Jesus não foi próspero. Porque, como Jesus não era casado, não tinha mulher, não tinha filho, então Jesus não prosperou Meu financeiramente por causa Deus. disso. É o que a gente tem que ouvir essas asneiras. Não, não, eu prefiro, tipo assim, entrar num ouvido, sair no outro e ignorar certas coisas. Pablo Marçal, se a gente fosse falar aqui realmente de heresia, ele seria o primogênito da heresia. Por causa de ser Porque o Pablo Marçal, até nesse pensamento aí de coach para finanças, o Pablo Marçal, as que eu ouvi dele, não me convencem em nada, que 90% é mentira. É, Eu falei que é dia que eu não entro no avião com o chapelão lá, o apóstolo Ademir Santiago, e nem entro com o Pablo Marçal no helicóptero, porque todo helicóptero que ele entra dá problema. é. E ele salva, o que que ele salva? Mas tudo dá problema, então não entraria. Vai que no dia que eu entro ele não consegue salvar. Tá entendendo? E ele é piloto também. Piloto. Não, ele fez, por exemplo,
Um exemplo que eu dou que as pessoas elas ignoram uma coisa que é óbvia. Eu esqueço o nome dele. Ele é um ele é um senhor. Ele é um dos homens mais ricos do Brasil. É um dos, não mais, mas é um dos mais ricos do Brasil. E da Bolsa de Valores, ele é o cara da Bolsa de Valores. Eu Aham. esqueço o nome dele, deu branco o nome dele agora. E tiveram uma entrevista com ele falou bem assim. O cara perguntou: por que que você não tem uma Ferrari? Ele tem, se não me engano, ele tem um Volkswagen, ele tem um outro carro também. Eu não me lembro, não me recordo agora. E ele falou assim: me responde uma coisa. Aonde que a Ferrari me leva? O cara falou assim: em vários lugares. Aonde que o meu carro me leva? Nos mesmos vários lugares. Agora, onde o meu carro pode parar? Em vários lugares. Aonde a Ferrari pode parar? É. Aí ele falou assim: quem tem uma Ferrari não é para poder andar, é para poder sustentar a marca e para poder ostentar o ego. O dinheiro que eu tenho, que eu poderia comprar uma Ferrari, eu invisto na bolsa. Ele pode, esse senhor, ele anda de metrô, agora por causa da idade dele, parece que ele não está podendo andar muito de metrô, está evitando, mas ele, toda vez que pode, ele anda de metrô, ele anda de ônibus, ninguém importuna ele. Ele caminha pela Barra, ninguém importuna ele. Talvez nem sabe que é ele que é o rico. Exato. Aí o Pablo Marçal teve a capacidade de falar que esse homem, ele era um ignorante. Pablo Marçal, meu, para acabar aqui assim, Valdir. O Pablo Marçal falou de Salomão, de quem que não vai falar. Meu Deus. Falou até de Salomão. Então, voltando, por exemplo, à questão da profecia, como eu falei, ela não pode alterar de forma alguma o que é Bíblia. Seja ela o dom de profecia, não pode alterar. E outra coisa, o profeta, o ministério de profeta em Efésios 4:11, ele não pode também ter previsões futuras que são revelações, como podemos dizer, que as pessoas querem dizer que tem o mesmo valor bíblico, como pessoas com esse tipo de pensamento, foi onde surgiu todos os escritos de Ellen Goldwhite, a profetiza, o espírito da profecia do Adventismo do sétimo dia. E temos muitos outros que, com esses escritos, eu não sei se o livro. É todo mundo que sabe, que é do Pastor Uriel de Jesus, que é o livro que eu estava dizendo. Ele chegou a pôr peso nesse livro como escritura, eu não sei, isso aí eu não posso falar, se ele chegou a pôr peso nele como escritura, mas nós temos outros livros de muitos escritores que chegou a pôr peso nele como escritura. E principalmente por eles adotar o título de apóstolos, nós vamos até chegar no assunto aqui, com esse pensamento de apóstolos, eles chegaram a pôr valor escriturístico canônico nos seus livros, que não passa de uma heresia, e que, como bons estudantes de teologia, devemos ser apologistas em relação a isso. Aí o pastor coloca mais aqui. Ele fala assim, ó, a igreja merece uma interpretação. O apologeta precisa saber interpretar a história de maneira consciente, de acordo com o ponto de vista cristão. Isso ele está falando em relação ao que as profecias possam falar de coisas futuras. Aí ele fala, a tarefa da igreja, portanto, é dar aos eventos históricos uma interpretação profética e apostólica. Por que, que o escritor colocou isso? Porque hoje, como igreja, a nossa base ela é apostólica e profética. Isso está em Efésios 2, versículo 20, que fala assim, ó. O versículo 19 fala assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Esse capítulo 2, o apóstolo Paulo está mostrando que caiu a barreira da separação entre gentil e judeus, que todos é um só povo, os dois é um povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, não havia mais aquela separação como havia no templo de Zorobabel reformado por Herodes, onde eles criaram, após a reforma de Herodes, um pátio dos gentios, da qual os gentios não podiam adentrar o templo, mas podia simplesmente ir até esse pátio.
E o apóstolo Paulo, utilizando essa figura do templo, ele chega a mostrar que Deus fez desses dois povos, gentios e judeus, um só povo, que é a igreja. E ele vai e mostra que essa igreja, no versículo, fala assim, que está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmo, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que ele quer dizer? Quem sustenta essa igreja é Cristo. E Cristo sendo o fundamento, a pedra principal, esse fundamento que é os ensinos dos apóstolos e dos profetas. Agora, o interessante é que eu já vi alguns pastores interpretar que esses profetas são os profetas do Novo Testamento, e não é. Do capítulo 2 aqui, esses profetas são os profetas do Velho Testamento e os ensinamentos dos apóstolos, aqueles ensinamentos que receberam de Cristo, e os que estavam escritos. Então, para nós hoje, o que é o fundamento dos apóstolos? Todos os escritos apostólicos, como Mateus, Pedro, o livro de Atos, que retrata a história dos apóstolos, as cartas de Paulo, a Epístola aos Hebreus, que nós não sabemos quem a escreveu, porém, traz uma interpretação maravilhosa do Velho Testamento, somente do livro de Levítico e Êxodo. E então nós temos os escritos dos apóstolos, que é os escritos do Novo Testamento, dos profetas do Velho Testamento. Hoje nós temos na nossa mão esse conjunto de livros que está em nossas mãos, que nos ajuda a entender qual é esse fundamento. São as doutrinas que sustentam o cristianismo, que está baseado em cima de Cristo. Agora, já no capítulo 3, versículo 5, trazem outra palavra que diz assim: o qual em outras gerações foram dadas a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Por isso que nós temos que saber fazer boa apologética e ter boa interpretação bíblica, porque para fazer apologética nós temos que ter interpretação bíblica, que a do capítulo 2 os profetas são do Velho Testamento, mas do capítulo 3 o profeta é o profeta do Novo Testamento. Que é só você observar quando ele usa o termo como agora. Então, agora era o momento da escrita de Paulo aos Efésios, dizendo que as revelações foi dada aos santos profetas. Que revelações são essas? As interpretações do Velho Testamento. E dado aos santos profetas no Espírito. Era a interpretação, a iluminação correta do Antigo Testamento. Então, aqueles profetas que tinha na igreja, que eram aconselhadores e intérpretes da Bíblia, e os apóstolos que escreviam baseado nas revelações do Antigo Testamento. Então, eu creio que os irmãos entenderam. Capítulo 2, os profetas ali é o profeta escriturístico do Velho Testamento, e no capítulo 3, os profetas eram aquelas pessoas que tinham um ministério profético na igreja, na igreja primitiva, nas igrejas gentílicas e outra. Então, essa parte, irmão, da questão de interpretação baseado nos ensinamentos apostólicos e proféticos tem que ser baseado nos ensinamentos bíblicos, no fundamento dos apóstolos e nos fundamentos das profecias do Velho Testamento. Se alguma coisa falada vai além disso, pode jogar fora que não faz parte do cristianismo. A letra B ele vai mostra que os eventos da nossa história contemporânea estão relacionados com a fé cristã e interpretados à luz dela, não são meros, não são são melhores compreendidas. Ou seja, alguns eventos que são históricos, que cumpriu de forma profética do que foi profetizado no Novo Testamento, tem que ser interpretado à luz da fé cristã. Exemplo, uma das coisas que aconteceu, que o próprio Jesus falou, foi profetizar que o templo de Jerusalém seria destruído. Então, isso aconteceu aproximadamente 30 e poucos anos após a morte de Cristo e a sua ressurreição. Se Jesus morre por volta do ano 31 ou 32 da nossa era, então se passou de 39 a 38 anos para que se cumprisse essa profecia, e se cumpriu. O profeta Oséias profetiza que Israel ficaria sem reis, sem sacerdotes e sem profetas, e vagaria pelo mundo por muitos anos.
Israel deixou de ser nação, irmãos, por 1.800 anos. Foi a maior diáspora que aconteceu em Israel. Então, você vê essas profecias se cumprindo no percurso histórico. Aí, pela fé cristã, você vai nas profecias bíblicas e vê que isso ocorreu. Nós vemos que essa profecia de 1948 foi profetizada pelo profeta Ezequiel, no capítulo 37, ali, o famoso Vale dos Ossos Secos. Ela se cumpriu sendo uma profecia de dupla referência, mostrando que, na verdade, ela tem três referências, essa profecia. Ela se cumpre quando Israel voltou para sua terra após o cativeiro babilônico. Ela se cumpre de uma parte maior, quando Israel, que fala ali dos ossos, se colocou de pé como um exército, quando Israel voltou a ser nação independente em maio de 1948, e vai ter um cumprimento futuro, de acordo com a escatologia, quando Cristo voltar e Israel receber, conforme o profeta Zacarias fala, o espírito de súplica e de graça sobre eles. Então, essa profecia vai se cumprir. Nós temos dois cumprimentos dela na história, e vamos ver um cumprimento futuro. O irmão perguntou se o vale de ossos secos são literal. Biblicamente, é uma visão que o profeta teve. Era uma alegoria, através de uma visão, para simbolizar a restauração de Israel. Possivelmente, como Israel estava destroçada por estar em um cativeiro, porque o profeta Ezequiel profetiza do cativeiro, mostrando que Israel voltaria para sua terra. E então ele é como se ele estivesse vendo o exército de Israel que foi morto, que morreu ali. Todos aqueles ossos é como se fosse do exército de Israel que morreu em batalha. Então, simbolizando que Israel voltaria para a sua terra. E com essa profecia no futuro de 1948, que Israel voltou a ser nação independente depois de 1.800 anos. Então, nós vemos que a história corrobora com isso. É nesse sentido que o pastor está colocando aqui. Aí mais embaixo falou, o profeta é aquele que analisa o comportamento humano no desenvolvimento da história. Então, ou seja, tanto no Velho Testamento como no Novo, o profeta tem essa capacidade de observar isso. Se os irmãos lembrar, quando o profeta Jeremias profetizava, ele apanhou muito, ele foi preso. Chegou um momento que Jeremias, como ele não calava, as pessoas falaram assim, deixa ele falar. E chegou uma hora que ele profetizou algo que o profeta Miqueias, alguns anos antes, profetizou. E eles chegaram até a dizer, a respeito disso, o profeta Miqueias, que como Miqueias teve mais êxito no ministério do que Jeremias, eles falaram, o profeta Miqueias profetizou a respeito desse assunto. Então, esse comportamento humano no meio do povo fez com que eles entendessem que alguém já havia falado a respeito daquele assunto. Os irmãos estão compreendendo? Já havia falado. Então, eles tentaram debater contra, não acreditar, mas de forma apologética, alguém já havia falado do assunto antes. Então, a história salvou Jeremias de mais uma prisão naquele dia. E aqui o pastor coloca na página 17 alguns exemplos da questão histórica. O que foi profetizado e que se cumpriu na história. E uma das coisas que ele mostra aqui é a destruição de Sodoma e Gomorra, que foi predita por Deus, e Abraão intercede e a destruição vem de forma repentina sobre o povo. E a ponto que a Bíblia fala que os anjos que estavam lá apressaram Ló para sair, a ponto de arrancá-lo de dentro da casa dele desesperadamente. Porque eu creio que os anjos entenderam com muita clareza que a ira de Deus já estava. E foi ele sair, o fogo desceu ali de maneira estrondosa. Quando a Bíblia fala que lá desceu fogo e como que enxofre, eu não sei se os irmãos sabem, enxofre é o elemento químico que produz o ácido. Então, quando a Bíblia fala de chover como enxofre, não quer dizer que é enxofre. Os irmãos sabem que é enxofre, né? Aquele elemento químico amarelado, que tem um cheiro muito forte. Não é que aquele elemento choveu. Quer dizer que o fogo de Deus que caiu ali, que possa ser relâmpagos e outras coisas que
fez com que as coisas pegassem fogo, ardeu como ácido no pelo do povo. Então o povo sentiu a dor como se fosse ácido caindo sobre eles. O fogo queimou de maneira muito forte naquele lugar, a ponto que ali, quem possivelmente na visão de Ló, aquilo era de Ló e das filhas de Ló. As filhas de Ló chegou até ponto de pensar que o mundo tinha acabado todo e sobrou só eles três naquele lugar. Por isso, elas embebedou o pai dela e tiveram relação para ter descendência do próprio pai, a ponto que, ao contemplar a destruição, que possivelmente deve ter sido uma imagem terrível e bem horrorosa de se assistir, é, elas chegaram a essa conclusão. Então, a história mostra isso. E hoje a arqueologia prova que naquelas regiões do Mar Morto, alguns arqueólogos querem falar que não, mas eles tentam negar simplesmente por capricho. Mas sabe que ali teve uma civilização naquele lugar, teve uma cidade ali que há alguns elementos ali que prova, tirado da estrutura daquela terra, que prova que houve uma catástrofe ali naquele local. Então, a história prova isso. E uma das coisas interessantes que o pastor coloca aqui, na destruição da antiga, na história antiga, ele percebe a destruição da cidade em virtude de pecados, ou seja, a consequência foi um pecado. Isso que o irmão está falando é isso mesmo, alguns resíduos de enxofre que na verdade é a terra lá que tem isso. A própria terra lá em Israel, naquela região, tem isso. Mas não que choveu esse enxofre ali. A terra ela é rica em muitas coisas ali sim, e tem esse mineral. Aí o pastor coloca aqui que na história a destruição ela surgiu por causa do pecado. A história moderna ela descobre que a humanidade está submersa na prática pecaminosa, ou seja, nós vimos que aquela cidade foi destruída por causa de pecados. Hoje nós observamos que o homem peca descaradamente, criando meios para que ele não sinta culpa do pecado. Hoje, se os irmãos observar, esses meios criados de tantas coisas que as pessoas estão criando, com esses pensamentos políticos de progressismo e outras coisas, tentando tirar a culpa do pecado, cometer crimes e pecados sem carregar a culpa de que isso vai ter uma cobrança futura. Então, eles querem viver como que se não vai acontecer nada, mas no fundo do coração eles têm o entendimento que eles têm uma conta a pagar. Então, nós vemos hoje o mundo mergulhado no pecado. E não é simplesmente porque o mundo jaz no maligno, que o sistema é demoníaco e outras coisas. Tem coisa, mas você sincero, tem coisa que o homem está fazendo hoje que eu acho que o diabo está aprendendo com eles. O diabo fala, deixa eu anotar isso aqui, porque isso é novo. O homem ficou tão depravado na sua forma de agir que estão criando meios de pecar. O apóstolo Paulo chega a falar em Romanos que as pessoas se alegram pelo pecado do outro. Por exemplo, a minha satisfação por um pecado que satisfaz a minha carne é uma coisa. Agora, eu me alegrar pelo pecado de alguém, isso é uma depravação maior na minha vida. O apóstolo Paulo chega a dizer isso. Como que eu sinto prazer no pecado de alguém. Ele cometeu o pecado e eu fico, parece que mais feliz do que ele. Então, nós vemos isso na sociedade hoje. E o pastor vai colocar aqui, então ele protege, ele projeta para o futuro a consequência de destruição. Se nós vemos do jeito que está o mundo caminhando hoje, qual que é a tendência? A mesma coisa aconteceu com Sodoma e Gomorra. A mesma coisa. E Pedro declara que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra é o que vai acontecer, que essa terra ela passará com grande estrondo, que esse mundo que nós vivemos ele vai enrolar como um pergaminho e que vai arder como fogo. Então, é complicado. E uma das coisas interessantes, que se eu perguntar aqui para os irmãos, alguém pode até levantar a mão e falar, se você quiser falar. Qual que é o pecado de Sodoma e Gomorra? Alguém pode abrir o áudio e falar? Sim, pode falar. A depravação total e o desmerecimento de Deus, né? Isso, mas a causa da depravação seria o quê?
Pode falar. Hã? O amor Parece que alguém. pelo próprio desejo da carne. Sim, no caso seria o homossexualismo. Ali entrou vários quesitos, né, pastor? Sim, mas hoje em dia o pessoal, sempre que eles vão falar de pecado, Sodoma e Gomorra, que inclusive o apóstolo Paulo utiliza essa palavra lá para falar que os sodomitas ficarão de fora do reino dos céus, que é a palavra seinocoites, que quer dizer homem que pratica coito com outro homem, que seria ali no sentido ali bíblico da palavra grega ali, é o gay ativo, que lá fala do efeminado, que é o gay passivo, e o acenocoites, que é o gay ativo. Sim. A maioria das pessoas, hoje na língua portuguesa, o sodomismo é qualquer prática sexual que está fora do normal criado por Deus. Tanto o homem nem se fala que está fora do normal, e até a prática com mulher. Então, na língua portuguesa, o sodomismo é isso. Porém, o pecado de Sodoma e Gomorra não foi só homossexualidade. Essa depravação era muito grande lá. Quando você lê o texto, chega a ser de espantar, que lá fala que de jovens ao mais velho fazia isso. E eu fico tentando entender que para as mulheres deles era normal. O cara sair de casa, falou, tô indo ali buscar um camarada qualquer para me ter relação com ele. E as mulheres, chegou um ponto que Paulo também ensinando aos Romanos, que elas passaram a praticar a mesma coisa. Já que o gás está indo buscar, eu vou buscar uma mulher também. Porque para ela era adultério se ela ficasse com o homem, mas ficasse com outra mulher não era. Era o pensamento de justiça própria dos egípcios. Se os irmãos observar, quando Abraão vai no Egito, ele fala o que para Sara? Fala que você é minha irmã, porque senão eles irão me matar. Para eles, cometer um adultério, ficar com a mulher de alguém, era algo indecoroso. Mas matar esse alguém para ficar com a mulher dele não era. Os irmãos observaram como que o texto declara isso? Tipo, eu ficar com a mulher dele é errado, é algo antiético. Mas eu matar ele e ficar com a mulher dele não é. Isso é que o texto de Gênesis quer mostrar. Então, nesse pensamento de sodomia, de Sodoma e Gomorra, só, irmãos, que o pecado de Sodoma e Gomorra não era só homossexualismo. O homossexualismo, eu creio que foi consequência das coisas que aconteceu lá. Olha o que fala em Ezequiel 39, melhor, 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e próspera em tranquilidade, teve ela a sua filha, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isso, as removi dali. Então, eles começaram com o quê? Desprezando pessoas menos favorecidas financeiramente. E isso causou em um enriquecimento a soberba. Acharam que podia viver independente de Deus. E passaram a criar idolatria. O que é que resta diante disso tudo? A imoralidade sexual toma conta. Só que nós sempre vistamos o pensamento de imoralidade sexual. Bom, o Brasil, por exemplo, e a América, se tornou esse país imoral pelo afastamento de Deus. O afastamento de Deus, com pensamentos filosóficos, com pensamentos de tentar, como eu falei, criar esse conforto que eu quero ter comigo mesmo de criar normas que contradizem a palavra de Deus para que eu me sinta culpado pelo que a Bíblia ensina. Então, daí partir para uma vida de imoralidade sexual ou de qualquer outro tipo de imoralidade, como dizer, menos que um passo, porque eu crio para mim meios que eu acho que eu sou independente de Deus, isso é arrogância, é soberba, indiferente se eu sou próspero ou não, e ali eu começo a criar ídolos, porque nós temos como a Igreja Católica idólatra, porque eles têm uma imagem lá muito clara que eles gostam de prostrar diante dela. Mas existem muitas pessoas que não têm essa imagem física, mas tem uma imagem no interior dele, na mente dele, que torna ele um idólatra. E isso aí, para a pessoa ficar depravada com essa vida
de provar de tudo e achar que está normal, porque é tudo tranquilo. Esse dia eu estava ouvindo um debate de não vou falar pastor, não, porque pastor é um título muito honrado para utilizar. Mas o camarada que é líder de alguma dessas comunidades aí, LGBT e BCDA, sei lá como que fala esses trem, desse abecedário todo aí, ele falando que Deus ele honra o amor. Bom, eu estou falando sério. Eu, particularmente, não acredito que uma mulher ela ama uma outra mulher e que um homem ama outro homem. Eu não acredito. O amor que um homem sente por uma mulher, eu não acredito que eles sentem um por outro. Isso é Pastor, algo que não, é impossível. pa- Agora, o fato de que Deus respeita o amor, quer dizer que se eu amar a mulher de alguém, então aí tá tudo certo. Gostou do não que eu tô convém, entendendo? né? Se eu amar um Pode. cachorro, eu amo cachorro. Apesar que hoje em dia tem gente aí vivendo até com cachorro, com sei lá mais o quê, casando com cachorro. Eu fico tentando entender como que um juiz de paz se presta a um papelão desse, um camarada casar com um bicho e ir lá, como já aconteceu aí. Todos mostrando Misericórdia. o nível que o ser humano chegou, ele chegou ao nível, grau máximo do besterol, de se tornar, como diz o Albert Einstein, idiota nessas ações dele. Então, Pastor, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi consequências de determinadas coisas. Por exemplo, nós vemos hoje a Europa afundada hoje na idolatria, na maçonaria e outras coisas. Por quê? Porque esse tipo de frieza entrou dentro da igreja. De forma alguma, Deus nunca erra. Então, esse tipo de coisa entrou dentro da igreja porque foram fazendo amizade com coisas que atrapalhariam o crescimento da igreja, atrapalhariam o bom andamento da igreja. E veio o esfriamento e trouxe isso. Então, o que o pastor quer mostrar aqui, que a sequência que vai acontecer é uma punição. Vai ser a punição de Deus sobre o povo que vive assim, porque não aprendeu com a história. O profeta observa de acordo com a história. Nós, hoje, como bom apologista, nós vemos que a Bíblia deixou claro que os erros que aconteceram no passado teve punições. E que nós não podemos deixar de falar do que aconteceu de forma alguma. E falar, por exemplo, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, isso não tirou o amor de Deus. Falar que Deus que vai fazer a mesma coisa não tira o amor de Deus. Por exemplo, uma certa vez uma pessoa falou comigo que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, que Deus não é um Deus tão justo como fala. Eu peguei, então vem cá e vamos recorrer à história. Peguei e falei que Deus apareceu para Abraão. Deus enviou 2 anjos até Ló para poder ir lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Os camaradas daquela cidade eram tão tribulosos que eles quiseram ter relação sexual até com os anjos, a ponto que eles tentou invadir a casa, os anjos tiveram que fazer um milagre de cegar eles e depois sair da cidade correndo. Abraão intercedeu, irmãos. Abraão chegou ao número de 10. Ele começou com 50, apelou para a misericórdia de Deus, para Deus não irá contra ele. Depois ele fala: eu estou atrevido, eu vou ainda pedir mais. Foi abaixando. E se Abraão chegasse no número de 4 pessoas lá, não teria. Porque, na verdade, acho que Deus teve tanta misericórdia das filhas de Ló, porque, como Pedro chama Ló de justo, então eu acredito que Ló era justo. E é só os irmãos observar que no livro de Josué, capítulo 24, fala que Abraão ele foi criado na idolatria com seu pai Tera. Isso implica que Ló, que era da mesma família, também era idólatra. Porém, quando Deus chama Abraão, dá a entender que Ló, que foi criado pelo pai de Abraão, e Abraão toma ele como filho adotivo porque o pai de Ló havia morrido e Abraão não tinha filho, que Ló aceitou a mesma fé de Abraão. Então, por isso que a Bíblia chama ele de justo. O justo Ló. Pedro chama ele de o justo Ló. E sendo assim, até os genros de Ló rejeitou.
Eu não sei se os genros de Ló eram enfiados desse balaio de gato de homem com homem lá, mas o que dá a entender que talvez não, talvez eles tiveram princípios ensinados por Ló, mas eles abraçaram a cidade de Sodoma e Gomorra e rejeitou o que Deus falou. Então saiu de lá 3 pessoas. Então, agora, vamos lá. Abraão intercedeu, Deus respondeu para Abraão que não destruiria. Isso é amor, não é? Isso é muito amor. Então, nós vemos que Deus destruiu, mas Deus deu oportunidade. Hoje eu conversava com um amigo meu em relação à questão do pecado. Eu estava explicando para ele que adultério, homicídio e beber, seja qualquer tipo de coisa, ele não surge assim de agora para amanhã. Tipo assim, eu levantei hoje e falei, hoje eu vou adulterar. Não. O adultério ele é alimentado. É uma olhada, é um elogio, é um toquezinho aqui, a paz do Senhor com galanteios para o lado da irmã, e esse tipo de coisa, uma falta de respeito com a irmã casada. É um problema que a irmã tem com o marido e o camarada quer dar um ali de conciliador e acaba não vigiando. E elogio não é ruim, principalmente para a mulher. Tem muitos homens que não importa tanto que elogio, mas quando o diabo aproveita, faz ele gostar. Então, tudo surge disso. Ninguém levanta, hoje é dia de trair. Ninguém faz isso. Aí eu peguei o exemplo, falei que ele assim, quando Caim ele quis matar Abel, que a Bíblia fala que o semblante dele descaiu, que ele ficou irritado com Deus ter rejeitado ele, o que Deus falou para ele? Por que te descaiu o semblante? Se você arrepender, você não será aceito? Por que você programa isso no seu coração? E o que Deus falou para ele? O pecado está à porta. Ele teve oportunidade. Mas o que ele fez? Preferiu matar o irmão dele. Então, Deus sempre dá oportunidade. Sempre dá oportunidade. Esse tipo de argumento que as pessoas querem ter para falar que Deus é isso, que Deus é aquilo, irmãos, biblicamente, Deus é muito amor. Deus não tem como explicar o quanto ele é amor. João fala que ele é amor porque não consegue descrever o que Deus é. Ele é o próprio amor. Então, só que o amor de Deus, quando se coloca na balança com a justiça de Deus, ele não é maior do que a justiça. O amor de Deus e a justiça de Deus têm o mesmo peso e têm a mesma dimensão. Na dimensão, é claro que eu estou colocando na nossa medida humana, porque para Deus, se Deus ele é imenso, então não tem dimensão o amor do próprio Deus, nem tampouco a sua própria justiça. Mas se for para colocar em uma balança da nossa pensamento humano, ela pesa da mesma forma. Então, Deus ele foi muito justo com a cidade de Sodoma e Gomorra. E quando Deus vier em ira contra essa terra, é a justiça de Deus com o seu amor. O homem rejeitou. Então, para finalizar aqui, irmãos, o pastor coloca aqui, ó. A história deve estar conectada com o meu dia a dia. Aí ele fala que é a prática do sermão, que você vai também. O sermão deve ser apologético, mostrar as consequências, essa deve ser a conexão. A interpretação histórica deve ser de maneira consciente, de acordo com o ponto de vista cristão. Aqui nos irmãos, vocês irmãos, lembram que nós estávamos falando da questão do profeta, que é aquele que prega. Aí o que o pastor está colocando, que diante disso tudo que nós vemos em relação à pregação, em relação da observação do apologético, do apologista, ele tem que estar com esse sermão no seu dia a dia, viver o dia a dia, e tudo de acordo com os percursos históricos, dentro daquilo que é profecia. Se é uma profecia com cunho escatológico, ele tem que saber do que ele está falando. Ele tem que estar sabendo do que ele está falando. Se essa profecia já teve cumprimento histórico, ele tem que estar inteirado do assunto. Não pode falar do que ele não sabe. Por exemplo, o livro de Daniel mostra profecias que se cumpriu no período Medo-Persa e no período macedônio-grego, de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Na verdade, ele era macedônio, mas foi reconhecido como rei da Grécia. Mas ele não era nascido na Grécia. Então, o período histórico que os livros nos fornecem nos ajuda a entender isso. É claro que tem muitas histórias que são fictícias, mas a própria Bíblia, livros que foram escritos nesse período, como o próprio livro de Macabeus, tanto um como dois, são livros que nos ajudam a compreender o período histórico dessas profecias de Daniel. Então, quando vamos falar
vamos apurar a história da maneira correta, dentro do máximo da verdade, e principalmente se aquela história não está contradizendo as profecias bíblicas relacionadas àquele assunto. Então, vamos conseguir dar uma boa interpretação, uma boa aplicação e fazer com que a pessoa que você está expressando essas questões apologéticas venha a ficar convencido ou pelo menos te dar atenção e ver que nós não somos pessoas simplesmente aferradas a uma fé sem nexo ou sem fundamento. Os irmãos estão compreendendo? Porque tem determinadas coisas que as questões históricas que nós temos que conhecer e falar dentro da profecia nesse sentido. A nossa irmã Leidiane e o nosso irmão Lucas, eu gostaria que vocês abrissem o seu vídeo, porque nós vamos estar entrando agora no período da prova, e o pastor, ele sempre pede para abrir o vídeo, não deixar sem o vídeo. E eu estarei colocando a prova, vou ver se eu consigo pôr essa prova aqui na tela. Pastor Kleber, justificando minha ausência, eu acho que o pastor Prestes entrou em contato da, da aula passada, da história da igreja e agora apologética. Ele me formulou um trabalho para recapitular as aulas e fazer um trabalho. Então, Sim, por isso eu não vou estar ele me comunicou? comunicou a respeito do irmão, dos finais das aulas de história da igreja, ele falou para mim assim. Claro. Sim, ele me ligou outro dia e comunicou comigo a respeito do irmão. Então tá. Irmão, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Tem que. Então, como diz, pode ficar tranquilo assim, relação. Aí eu tô sabendo. Mas, como diz, o irmão tem muita coisa. Deixe. Não, tem que as aulas passadas. Foram 8 aulas, não foi? A de Sim, história da igreja? sim. Na verdade, Essa a história da igreja, eu acho que nós entendemos mais. Eu acho que 10. foram 10 aulas. 10 aulas de história da igreja. E as aulas apologéticas foi só 6. Apologética, nós ainda estamos nela, né? Que a apologética é essa matéria. Nós estamos na quinta aula hoje. Hoje é a É. nossa quinta aula. E encerra a aula hoje, né? Isso. Não. Não, nós ainda temos mais duas aulas ainda. Ué, vai ter 2 provas essa matéria? Não, a prova de hoje é a prova de história da igreja, que ficou devendo na matéria passada devido aos problemas de saúde do pastor Luiz. Ou. Então, a prova de história da igreja, de matéria da história da igreja, é para isso aí. Um momento aqui, eu estou tentando colocar a prova aqui, mas é difícil. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou colocar no grupo mesmo. Eu tinha feito um negócio que não deu certo. Mas depois o negócio não deu mais. Os irmãos sabem como é o procedimento, são 7 perguntas. Os irmãos colocam apenas os números
de 1 a 7, coloca a resposta na frente e envia para o pastor no privado. O telefone do pastor, como sempre é de costume, os irmãos façam isso. E quem for terminando, pode só falar e sentir a vontade para se retirar da sala. Já